História, Reforma Calvinista. A Suíça em tempos de reforma religiosa. Como estudamos, as ideias protestantes espalharam-se rapidamente pela Europa. Desde 1499, muitas cidades suíças tornaram-se independentes do Sacro Império Romano Germânico. As regiões de Zurique, Berna, Genebra e Basileia destacaram-se pelas atividades comerciais e pela prosperidade econômica. Ao entrar em contato com o protestantismo, surgiu em terras alemãs a burguesia suíça viu na nova doutrina uma possibilidade para superar os obstáculos impostos pela Igreja Católica às suas atividades comerciais, que condenava o lucro. Reformador Ulrich Zwingli. Em Zurique, destacou-se a atuação do reformador Ulrich Zurich, de 1484 a 1531, um ex-padre humanista, correspondente de Erasmo de Roterdã e divulgador das ideias protestantes. Embora tenha sido influenciado por Lutero, discordava do alemão em algumas interpretações a respeito da doutrina cristã. Paz de Kappel. O avanço das doutrinas protestantes motivou uma guerra civil contra os católicos em várias cidades suíças entre 1529 a 1531. O resultado dos confrontos foi positivo para os protestantes e asseguraram a assinatura de um tratado conhecido como Paz de Kappel, um documento que garantia a liberdade de religião às cidades suíças. Cerca de 5.000 pessoas morreram nos confrontos, entre elas o reformador Zwingli, responsável por divulgar críticas aos princípios católicos e criar uma base de pensamento que foi continuada por outros reformadores, como o religioso francês João Calvino. Nascido em 509 na cidade de Noyon, Calvino perdeu a mãe quando tinha apenas 5 anos de idade. Seu pai era advogado dos religiosos e secretário do bispo local, o que possibilitou ao jovem estudar com os filhos das famílias aristocráticas da cidade. Após mudar-se para Paris e cursar latim, humanidades e estudos jurídicos, converteu-se ao luteranismo em 1533. Perseguido pelas autoridades católicas, peregrinou por várias cidades, como Angoulême, na atual França, e Genebra, na Suíça. Em 1541, retornou definitivamente para a cidade de Genebra, uma região que já havia presenciado várias revoltas populares contra bispos católicos. Lá, Calvino encontrou um ambiente favorável às suas ideias e conseguiu construir uma carreira consolidada. Faleceu em 1564, na cidade que o acolheu. Princípios do Calvinismo. Responsável por disseminar as influências do pensamento de Lutero na Suíça, Calvino modificou alguns princípios protestantes e criou uma religião conhecida como calvinismo. Assim como Lutero, Calvino também rejeitava quaisquer culto às imagens, fossem de santos ou mesmo de Jesus,
Admitia igualmente que deveriam existir apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A predestinação. Uma das novidades do calvinismo em relação ao luteranismo era a defesa da predestinação. Segundo os calvinistas, os acontecimentos mundanos já estariam previamente determinados por Deus, incluindo a salvação ou condenação de cada ser humano. Enquanto o catolicismo pregava a salvação dos fiéis por meio da virtude, da penitência e do arrependimento, o calvinismo acreditava que algumas pessoas já eram escolhidas por Deus para a salvação eterna. Como diferenciar os eleitos dos condenados? Com isso, surge uma dúvida: como diferenciar os eleitos dos condenados? Para Calvino, os sinais que comprovavam as bênçãos divinas eram a prosperidade econômica, o enriquecimento material por meio do trabalho honesto, além de alguns hábitos cotidianos, como a poupança, gastar somente o necessário, a abstenção, ter uma vida sem excesso, luxos e vícios, como o consumo de álcool e a prática de jogos de azar. Para os calvinistas, quanto maior fosse a riqueza acumulada, mais perto estaria de Deus. O sucesso material, fruto do trabalho, seria um sinal de benefício divino. Em contrapartida, a pobreza poderia ser considerada um indício de preguiça, má vontade e um insulto a Deus, ou seja, sinais que indicavam a condenação da alma. Os privilégios e as riquezas estavam concentrados nas mãos da nobreza e do clero. É preciso lembrar que, durante a Idade Média, os privilégios e as riquezas estavam concentrados na mão da nobreza e do clero, que viviam às custas dos serviços prestados pelos servos, e em um sistema no qual alguns guerreavam, nobres, outros oravam, padres, e muitos trabalhavam, camponeses e artesãos. A chegada da modernidade e do surgimento de doutrinas religiosas como o calvinismo foram recebidos com entusiasmo pela burguesia. O calvinismo não condenava a usura. Ao contrário do catolicismo, o calvinismo não condenava a usura, pregando que a riqueza era disponibilizada por Deus para que os homens a fizessem frutificar. O comportamento disciplinado e o cuidado com os gastos cotidianos facilitavam o acúmulo de riquezas por parte dos fiéis calvinistas. Por reunir todos esses princípios, Calvino foi considerado um reformador alinhado aos interesses do capitalismo, ou seja, uma liderança protestante que conseguia justificar moral e espiritualmente as atividades econômicas da burguesia. Calvinismo e a organização social. Em Genebra, Calvino conquistou grande prestígio e, apoiado pela burguesia, ajudou a construir um governo que combinava os princípios políticos à doutrina religiosa calvinista. O cotidiano dos habitantes da cidade passou a ser caracterizado por uma seriedade, rigidez e moderação. Eram controlados os vestuários, os costumes, o comparecimento aos cultos e a condução dos negócios comerciais. Quando se tornou a principal figura governamental de Genebra, em 1541, Calvino instituiu a proibição de danças, jogos de cartas e apresentação de peças de teatro.
Os templos calvinistas caracterizavam-se pela simplicidade e moderação. Não eram ornamentados por elementos luxuosos ou decorativos, como esculturas ou pinturas. Difusão do calvinismo. Após consolidar-se na Suíça, o calvinismo expandiu-se por outras regiões da Europa. Na Inglaterra, seus praticantes passaram a ser conhecidos como puritanos, na Escócia, como presbiterianos e na França, como huguenotes. Os huguenotes e os católicos travaram longas e intensas batalhas no território francês. Os protestantes franceses eram, em geral, artesãos e burgueses urbanos, fiéis pregadores das ideias do Calvino. Contrapunha-se aos católicos que rejeitavam o princípio da predestinação. As guerras religiosas. Já os católicos franceses, em geral camponeses e senhores de terra, acreditavam, ao contrário dos huguenotes, que qualquer alma perdida poderia encontrar o caminho da salvação, desde que fosse conduzido por um bom pastor, ou seja, por padres e lideranças da igreja. Entre 1562 e 1598, a França atravessou um período de intensas guerras religiosas. Os confrontos devastaram o país e custaram à monarquia francesa algumas parcelas de suas terras, que passaram a ser controladas pelos huguenotes. Nesses territórios eram permitidos cultos públicos protestantes, o que era visto pelos católicos como um desafio aberto à autoridade do rei. Massacre da noite de São Bartolomeu. Em 1572, a rainha católica Catarina de Médici, 1519 a 1589, incentivou grupos de católicos franceses a matar milhares de huguenotes que se encontravam na cidade de Paris. O episódio, conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu, motivou outros conflitos no restante do país, que resultou no assassinato de muitos huguenotes. Edito de Nantes, em 1598. As tensões só foram controladas quando o rei protestante Henrique IV, 1553 a 1610, estudado no grupo anterior, assumiu o trono francês em 1589. Embora ele tenha se convertido ao catolicismo para evitar atritos com a população católica, maioria na França, Henrique IV foi responsável por assinar o Edito de Nantes em 1598, um decreto que permitiu o culto protestante no país. Calvinismo na Escócia. A disseminação das ideias calvinistas foi bastante expressiva no século XVI. O religioso John Knox, de 1513 a 1572, tornou-se o principal defensor do calvinismo na Escócia, liderando a reforma religiosa desse país em 1549. Knox passou a pregar as ideias protestantes na Escócia, apresentando-se como um fiel seguidor da doutrina calvinista. Quando a rainha católica Maria I, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, assumiu o reinado da Inglaterra entre 1553 e 1558, Knox viu-se obrigado a buscar refúgio, pois corria risco de ser condenado à morte. O reformador conseguiu abrigo na Suíça, justamente com João Calvino. Knox regressou permanentemente à Escócia em 1559, quando Maria
I já havia deixado o trono. O reformador escocês começou a trabalhar ativamente nas instalações de igrejas protestantes, bem como na difusão e na pregação dos costumes calvinistas. Como fiel seguidor de Calvino, Knox não chegou a elaborar uma doutrina religiosa específica, embora tenha conquistado prestígio por suas fortes e atuantes pregações contra a Igreja Católica. Reforma Anglicana. Você se lembra da história de Henrique VIII, 1491 a 1547, que estudamos nos módulos 17 e 18. Ela é fundamental para a compreensão do absolutismo inglês e também para entendermos a reforma anglicana. No caso da Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo próprio rei, Henrique VIII, que estava descontente com as interferências políticas do Papa e com as influências do clero junto ao povo. Além disso, ele desejava confiscar as terras e as riquezas da Igreja Católica do país. Ao assumir o trono inglês em 1509, Henrique VIII casou-se com a viúva de seu irmão, Catarina de Aragão, 1485 a 1536, filha dos reis da Espanha. O matrimônio foi realizado para garantir a aliança entre os dois países. Os conflitos entre Henrique VIII e a Igreja Católica. Ao assumir o trono inglês, em 1509, Henrique VIII casou-se com a viúva do irmão, Catarina de Aragão, filha do rei da Espanha. O matrimônio foi realizado para garantir a aliança entre os dois países. O conflito entre Henrique VIII e a Igreja intensificaram-se quando o rei solicitou ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina, alegando que sua esposa não era capaz de lhe dar um filho homem para ser herdeiro do trono. No entanto, como a Igreja Católica não reconhecia o direito ao divórcio, o Papa Clemente VII negou o pedido. Ana Bolena, de 1501, 1507 e 1536. As formalidades relativas à solicitação de Henrique VIII e a recusa papal ocultavam, na verdade, uma série de outros importantes interesses. Naquele momento, o rei inglês mantinha uma relação amorosa com uma dama da corte, Ana Bolena. Assim, o rei precisava casar-se urgentemente com ela, para que possíveis filhos dessa relação não fossem considerados ilegítimos, ou seja, concebidos fora do casamento. O Papa excomungou Henrique VIII. O Papa também tinha interesses a serem defendidos nesse momento. Quando Henrique VIII solicitou a anulação de seu casamento, os arranjos dinásticos ocorridos na Europa fizeram com que Catarina de Aragão se tornasse tia de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e também herdeiro do Reino Espanhol. Carlos V, então, pressionou o Papa para que ele não anulasse o casamento da tia, pois pretendia manter algum parente ocupando o trono inglês. Com seu pedido de divórcio negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu romper com a Igreja em 1533 para casar-se com Ana Bolena. Em resposta, o Papa excomungou Henrique VIII. O rei inglês, então, aprovou o ato de supremacia em 1534. O rei, então, aprovou o ato de supremacia de 1554, que instituía um rompimento formal com a Igreja Católica. Considerava o Papa chefe de um governo estrangeiro e que, portanto, não deveria interferir nos assuntos ingleses. E fundava uma nova religião na Inglaterra,
o anglicanismo, cujo chefe máximo era o próprio rei. A ruptura com a Igreja Católica foi apoiada pelo parlamento inglês. Henrique VIII sabia que, sem o apoio da nobreza, seria praticamente impossível modificar as práticas religiosas na Inglaterra. A católica Maria I, de 1516 a 1558. Com represária ao Papa, o rei decidiu fechar os mosteiros e confiscar as terras da Igreja Católica na Inglaterra, vendendo-as ou doando-as aos nobres que havia apoiado sua reforma. Conforme já estudamos, Henrique VIII, ao longo do seu reinado, casou-se 6 vezes. Após sua morte, em 1547, quem assumiu o trono foi Eduardo VI, filho de monarca de Joana de Seymour. O novo rei, sempre cercado de protestantes mais radicais, teve um curto reinado e morreu em 1553. Posteriormente, sua irmã a católica Maria I, filha de Catarina de Aragão, assumiu o trono. A nova rainha perseguiu violentamente os protestantes e tentou fazer a Inglaterra retornar ao catolicismo. Elizabeth I, 1533 a 1603. Após a morte de Maria I, em 1558, quem assumiu o trono foi Elizabeth I, 1533 a 1603, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Seu reinado, que durou 45 anos, foi responsável por consolidar o protestantismo anglicano na Inglaterra. O anglicanismo foi uma importante estratégia utilizada para fortalecer o poder da monarquia inglesa, unificando uma figura do rei ou rainha, o controle político e a autoridade religiosa. Princípios do anglicanismo. A partir do século XVI, os princípios anglicanos apresentaram-se como uma combinação de elementos protestantes e católicos, que varia conforme a decisão de reis e rainhas que ocupavam o trono da Inglaterra. Tratava-se, então, de uma religião com uma considerável flexibilidade doutrinária. Os anglicanos preservaram do catolicismo a hierarquia religiosa, ou seja, a existência de bispo, padres e diáconos, algumas nomenclaturas como diocese, paróquia, missa, eucaristia, etc. A importância do altar e da comunhão como centros dos cultos. Os anglicanos preservaram do protestantismo o celibato voluntário dos religiosos, isto é, tanto casados como os solteiros podiam exercer funções sacerdotais. A valorização do sacramento do batismo e da Eucaristia. A condenação do culto a relíquias, apesar de crença nos santos. A ênfase da pregação. Outros princípios defendidos pelos anglicanos foram a celebração de cultos em inglês e a formalização do divórcio aos olhos de Deus. O crescimento da Igreja Anglicana. O crescimento da Igreja Anglicana acompanhou o processo de expansão do Império Britânico, especialmente entre os séculos XIX e XX. Foram estabelecidas paróquias em várias colônias controladas pela coroa inglesa, como Austrália, Nova Zelândia, Índia, além das regiões da África, Ásia, América Central e do Sul. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.